presença. A tristeza não suporta, tem que desaparecer. Não há mal que resista ao teu poder que habita em mim, que opera em mim, que se move em mim. Senhor Jesus. Aleluia. Pai, obrigado por mais um dia de vida, mais um dia de paz, de alegria, mais um dia, Pai, que estamos aqui conscientes da Tua presença em nosso meio, conscientes da Tua presença em nós. Estamos aqui, Pai, para Te adorar, para engrandecer o Teu nome, para dizer que o Senhor é primeiro nas nossas vidas. Muito obrigado, Pai, por tudo. Espírito Santo, nos ajuda a ministrar a Tua palavra e nos ajuda a receber a revelação da Tua palavra e nos ajuda, Pai, a aplicar esta palavra em nossas vidas. Nós Te damos graças, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Boa noite, vocês estão bem? Selma, deixa eu falar uma coisa para você, minha filha. Se eu tivesse encomendado as músicas para você, de acordo com a palavra, não tinha saído tão bem. Mas eu sei que é o Espírito Santo, é o mesmo Espírito. Amém? Colocou uma palavra no meu coração e colocou as músicas no seu coração, que tem tudo a ver com a palavra de hoje. Amém? Glória a Deus. Isso é bom, amém, queridos? É a sintonia do mesmo Espírito. É o mesmo Espírito, o Espírito Santo. Eu vou falar de algo hoje, querido, que não é novidade para você. Mas eu sei que algumas coisas você já ouviu, mas eu tenho certeza que algumas coisas você nunca ouviu. E isso vai ser libertador se nós pegarmos essa palavra hoje. Eu vou falar de um assunto que é muito básico na vida cristã, mas um básico que muitas vezes a gente tropeça. Eu vou falar sobre fé. Amém? A fé operante é o título dessa palavra. E eu quero começar com o texto de Hebreus, capítulo 11, que diz, no versículo 1, ora, a fé é a certeza no grego é upostasis, que significa fundamento, firmeza, substância, real. A fé é o fundamento, a fé é o firme fundamento, queridos, de coisas que se esperam. E a convicção, no grego é a palavra elektos, que significa verificação pela qual algo é provado ou testado. A convicção, a prova de fatos que se não veem. Amém, queridos? E a fé é tão importante, porque nesse mesmo texto de Hebreus, o autor diz no versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Deus existe e que Deus é galardoador, se torna galardoador, presenteador daqueles que o buscam. Amém, queridos? Deus é invisível, mas Deus é real. E a fé, queridos, muitas vezes a gente confunde, porque como somos um ser tridimensional, somos um espírito, né? Temos uma mente que é a nossa alma e habitamos em um corpo físico, muitas vezes a gente mistura as marchas, né? E às vezes a gente age numa dimensão do nosso ser, imaginando que isso seja fé, e não é fé. E eu vou mostrar isso para vocês hoje. E quero que você saiba distinguir muito bem isso, para que você aplique essa palavra na sua vida, você saiba aplicar a fé na sua vida, para que ela opere e traga os resultados que Deus quer que você tenha. Amém, queridos? Por isso, existem dois tipos de fé, querido, a fé natural e a fé sobrenatural. Diga, a fé natural e a fé sobrenatural. O que é a fé natural, querido? A fé natural é da mente. É a fé, aquilo que você crê que vem por intermédio do conhecimento adquirido pelos sentidos. Essa é a fé natural. Vou dar um exemplo para você. Você vai num médico, você está com um sintoma no seu corpo. Esse sintoma você sabe que existe tratamento, você vai num médico. Aí o médico faz os exames e diz para você assim, olha, você tem tal problema.
E aí você se espanta, né? Mas como você está sentindo os sintomas, e ele fez os exames, você acredita. E aí ele faz o quê? Ele te dá uma receita. O que você faz com aquela receita? Você sai daquela sala do médico imediatamente para uma farmácia, não é? E você compra aquele remédio e você crê que aquele remédio vai te livrar daquele mal. Não é assim que acontece? Essa é a fé natural. Qual é a base dessa fé? A base dessa fé, você crê que aquele médico estudou, não é isso? Que ele estudou 5, 6 anos, depois passou mais não sei quantos anos de residência, e que ele conhece o assunto do qual ele está tratando com você. Você tem fé que aquele médico sabe, e aí você obedece aquelas instruções do médico, você vai na farmácia, compra o remédio, toma o remédio e fica bom daquele problema. Isso é fé natural. Vou dar outro exemplo para você de fé natural. Eu tenho aqui algumas professoras aqui no nosso meio, não tem? Ali, amém. Professoras. Olha só, a professora está na sala de aula e ela ensina crianças, jovens, adolescentes, não é assim? E ela está ensinando. E o jovem, a criança, o jovem, o adolescente, eles creem que aquela professora tem conhecimento, que ela estudou, que ela tem experiência, e aí eles aprendem, né? Eles creem naquela professora, o que ela está dizendo é verdade, e eles abraçam aquela verdade que é ensinada. Por isso é a responsabilidade grande de um professor, de uma professora, que tem uma comunidade, né, de crianças, de jovens, de adolescentes junto a elas, a responsabilidade pelo que elas dizem. Amém, queridos? Então, elas creem e elas recebem aquele conhecimento, porque creem que aquela pessoa tem experiência, aquela pessoa estudou, né? Então, ela recebe aquele conhecimento que foi adquirido pelos sentidos, né? Pela experiência, e aí ela aprende. É assim que funciona. Agora, a fé espiritual, queridos, a fé sobrenatural. Fé, querido, é algo do Espírito. Fé não é algo que você possa ver. Por isso que diz aqui, fé é certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que se não veem. A fé você não consegue pegar. Aquilo que você crê, você não consegue pegar com os seus sentidos naturais. Fé é do Espírito. E ela vem por intermédio do conhecimento da palavra de Deus. Porque Romanos 10, 17 diz o quê? Que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Amém? Diga, a fé sobrenatural. Diga, a fé sobrenatural. É do Espírito. Amém, queridos? Vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você ouve a palavra de Deus, você crê na palavra de Deus, você confessa a palavra de Deus, você age em cima da palavra de Deus, e aí você experimenta milagres, sinais e maravilhas. Coisas que naturalmente você não experimentaria, mas pela fé a sua capacidade ela é ampliada, né, da dimensão natural para a dimensão sobrenatural, e você experimenta coisas que, naturalmente falando, você não experimentaria. Amém? Tenho essa experiência sempre. Essa semana uma pessoa me ligou, uma dessas pessoas que nós estamos orando, que ela estava na UTI, um caso muito grave, Covid-19, e estava muito grave o estado dessa pessoa, e a pessoa me ligou pedindo oração. E eu orei um áudio no WhatsApp e mandei para ela. E ela mandou para a pessoa, e aí, queridos, continuei orando nos vídeos que a gente grava todos os dias, eu continuei orando. E todo dia ela vem me atualizando com a posição. Falou, pastor, os médicos estão impressionados com a recuperação. Eles estavam preocupados com o estado dele, mas agora eles estão impressionados com a recuperação que ele teve, e eles não conseguem explicar. Mas a fé é invisível mesmo, queridos. A fé é sobrenatural, ela não tem como você compreender pelos sentidos naturais. Você compreende e recebe essa verdade pelo Espírito. Amém? Agora, o interessante, quer dizer, é que Deus, quando nós nascemos de novo, quando nós fomos criados por Deus, Deus colocou uma medida de fé em nós. E quando nós nascemos de novo, nós temos uma medida de fé. Essa medida de fé ela é suficiente para nós sermos salvos. Quando ouvimos a palavra, dentro de nós, no nosso espírito, essa fé ela é despertada, e aí a revelação chega no nosso espírito, nós cremos no Senhor Jesus, e nós o confessamos como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós nascemos de novo, e temos uma medida de fé. Por isso que Paulo diz lá em Romanos 12, versículo 3, que nós não devemos pensar
a nosso respeito além, né? Mas ter equilíbrio, né? E não pensar a nosso respeito além da medida de fé que Deus deu a cada um de nós. Só, queridos, que muito embora nós tenhamos recebido uma medida de fé da parte de Deus, a nossa fé pode crescer. A nossa fé não precisa ficar do tamanho, esse tamanho que nós recebemos, a nossa fé pode crescer. E a palavra de Deus nos mostra isso. Em Mateus, no capítulo 8, no versículo 26, 27, eu não vou ler o texto, mas você vai ver depois o contexto, e você pode ler em casa, em Mateus 8. Esse é o contexto onde os discípulos de Jesus estão com Jesus no barco, Jesus está dormindo, e aí vem uma tempestade, os ventos sopram, e o negócio fica feio ali. O que acontece? Eles ficam com medo, e eles vão e acordam Jesus. E o Senhor Jesus fala o quê? Ó homens de pequena fé. Por que vocês estão com medo? Veja que quando a nossa fé é pequena, querido, o medo pode nos pegar. Né? Então, ali Jesus falou para aqueles homens que eles eram homens de pequena fé. Eles não desenvolveram a fé. Mas, ao mesmo tempo, nesse mesmo capítulo de Mateus, no começo dele, tem um encontro de Jesus com aquele centurião que foi pedir a cura do seu servo. No versículo 10. E aí Jesus diz que iria até a casa do centurião. O centurião falou, não, Senhor, não precisa, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Eu sou uma pessoa que eu tenho pessoas acima de mim e abaixo de mim. E se eu digo para uma pessoa que está me servindo, vai e faz isso, ela vai e faz. Então eu sei que se eu disser uma palavra, basta uma palavra sua. E Jesus diz o quê sobre aquele homem? Ele diz que, no versículo 10 de Mateus 8, ele diz, com toda certeza eu vos afirmo, que nem mesmo em Israel eu encontrei alguém com tão grande fé. Veja que o Senhor Jesus falou para os seus discípulos que eles eram homens de pequena fé, porque estavam com medo da tempestade, e esse centurião que falou que Jesus não precisava nem ir lá na casa dele, só se precisava Jesus dar só uma palavra, e ele acreditava que o servo dele ia ser curado, e verdadeiramente foi. E Jesus chamou esse homem de grande fé, e ele não encontrou em Israel uma pessoa com aquela fé, com aquela convicção. Amém, queridos? Então nós podemos, é responsabilidade nossa, fazer a nossa fé crescer. Porque nós recebemos uma medida de fé, mas nós não precisamos ficar nessa medida de fé. Nós podemos fazer a nossa fé crescer e nós podemos desfrutar, queridos, de coisas maiores na nossa vida, de fatos maiores na nossa vida por causa da fé, por causa do poder que a fé libera. O poder que faz coisas serem realizadas, trazem coisas à existência por causa da fé. Amém, igreja? E qual é a importância da fé? Por que a fé é importante, querido? É porque pela fé, querido, nós somos justificados. É pela fé que nós fomos salvos. É pela fé que nós vivemos e nos movemos. Se tirarmos a fé, querido, nós somos pessoas muito frágeis. Nós ficamos muito fragilizados nessa vida. João fala na sua carta, na primeira carta de João, ele fala que a nossa fé vence o mundo. E a gente vê que a gente vive num sistema, num mundo, onde tudo trabalha contra a palavra de Deus. Tudo trabalha contra o sistema de Deus. E nós precisamos usar a nossa fé, queridos, para vencer esse sistema, para romper essa barreira que tenta nos paralisar. Amém, queridos? Em Efésios, no capítulo 2, no versículo 8 e 9, Paulo diz que porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E não vem por intermédio de obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar por esse motivo. Então, a salvação, querido, ela não vem por obras, ela vem pela fé. Nós cremos no Senhor Jesus, como diz Romanos 10, 9 e 10, do versículo 9 ao 10, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo, porque com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, a fé, querido, ela opera a salvação nas nossas vidas, quando nós cremos no Senhor Jesus e o confessamos como Senhor. E a palavra, querido, ela é muito clara. Em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, em Romanos 1, versículo 17, Hebreus 10, versículo 38, e Gálatas 3, versículo 11, é muito claro, o justo viverá por fé. Eu tenho justos aqui, queridos? Quem são os justos?
Hoje nós tivemos uma aula aqui hoje pela manhã, da nossa escola de discípulos. O que aconteceu da cruz ao trono. E nós aprendemos hoje que nós somos justos, justificados pelo sangue de Jesus. A nossa justificação é completamente legal, queridos. Não foi nada arranjado, nada, sabe, tramado. Não, queridos. Jesus pagou o preço da nossa justificação. Quando Ele ressuscitou para a nossa justificação, queridos. E hoje nós somos justos, e nós podemos viver pela fé. Nós podemos viver coisas maiores que estamos vivendo, queridos. É isso que eu quero mostrar para você hoje. Amém, queridos? Daí a importância de nós entendermos como a fé funciona. Porque a fé, querido, ela tem um espírito. A fé, ela precisa de confissão. Nós não podemos só apenas dizer, eu creio. Isso não é suficiente, queridos. Veja que aquele episódio, quando Jesus estava andando com seus discípulos, e ele estava com fome, ele passou perto de uma figueira, isso é narrado em Marcos capítulo 11, né, e ele passou perto de uma figueira, ele viu que a figueira tinha folhas, ele foi lá na figueira, pegar uns figos para comer, chegou lá, não tinha. A figueira tinha folhas, mas não tinha figo. Então aquela figueira mentiu para Jesus, porque quando ela tem folha, ela tem fruto. Aí o que é que Jesus diz? Olhou para aquela figueira e falou, nunca mais ninguém coma de ti. No outro dia eles passaram por aquele mesmo lugar e Pedro observou que a figueira tinha secado. E ele disse para Jesus, Senhor, a figueira que o Senhor amaldiçoou, ela secou inteirinha. E Jesus então teve a oportunidade de explicar para Pedro como a fé opera. Ele falou, Pedro, tende fé em Deus. E a tradução melhor dessa expressão que está lá em Marcos capítulo 11, no versículo 22, é tende a mesma fé, ou a fé do tipo de Deus, a mesma fé de Deus. Como que é essa fé do tipo de Deus, essa fé sobrenatural? E Jesus explica, porque se alguém disser a este monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar do que se diz, mas crê que se fará como ele disse, assim será com ele. Veja, queridos, que Jesus aqui ele não dá ênfase ao crer, Jesus dá ênfase ao dizer o que crê. E nós precisamos, querido, colocar isso como regra na nossa vida. Aprendemos a dizer, mas não é dizer qualquer coisa. Nós precisamos, querido, dizer a palavra, confessar a palavra, falar a mesma coisa que Deus diz na sua palavra, porque a palavra ela tem poder, queridos. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, no versículo 13, tendo, pois, o mesmo espírito da fé. Eu criei, por isso falei. Nós cremos, por isso falamos. Essa palavra, querido, que foi traduzido por espírito aqui no texto, no grego é a palavra pneuma, que significa sopro de Deus, espírito, mas ela tem um significado também de essência. Amém, queridos? Temos, porém, a mesma essência da fé. Eu creio e falo o que creio. Amém, queridos? Você precisa crer na palavra e você precisa falar a palavra. Porque aquilo que você falar, segundo a palavra, vai ser o que você vai experimentar. Provérbios 18, 21, Salomão diz que a morte e a vida estão no poder da língua. E todo aquele que bem a utiliza comerá do seu fruto. Ele diz também em Provérbios 6, no versículo 2, que nós estamos enredados, estamos embaraçados pelas palavras da nossa boca. Estamos presos àquilo que nós dizemos. Então, queridos, nós somos pessoas inteligentes. Diga, eu sou uma pessoa inteligente. Amém, queridos? Você quer o bem para você, não quer? Então fale coisas boas a seu respeito. Fale a palavra de Deus a seu respeito. Amém, queridos? Porque muitas vezes, querido, a gente tropeça aqui. Você crê na palavra? Eu creio. Mas o que você está dizendo? Eu estou falando negativo. Eu estou falando derrota. E você não vê, querido, na palavra, Deus em momento nenhum declarando derrota. Mesmo diante das coisas mais impossíveis, você não vê Deus em momento nenhum declarando derrota. Moisés, quando saiu com aquele povo do Egito, e ele foi caminhando pelo deserto e viu o exército de Faraó atrás, ele chegou ao ponto, ao limite de estar ali o mar à sua frente, ao seu lado, aos seus lados, as montanhas. E na retaguarda, o exército de Faraó que vinha para capturar e matá-los.
E você não vê Deus falando para Moisés, ih, Moisés, o negócio agora ficou difícil para mim. O povo ficou com medo. E o povo começou a reclamar para Moisés, por que você nos trouxe aqui para morrer no deserto? Não era melhor a gente ter ficado lá como escravo no Egito? E Moisés foi ter com Deus, ele foi falar com Deus. O que Deus disse para Moisés? Por que você clama para mim? Por que você clama a mim? Diga ao povo que marche, rapaz. Parte para dentro desse mar. Pega esse bordão que está na sua mão, toca no mar. Moisés nunca tinha visto um negócio desse, querido. Um mar se abrir no toque do bordão. Moisés não titubeou, queridos. Ele não duvidou. Ele creu naquilo que Deus disse para ele. Muitas vezes, querido, é isso que atrapalha a gente. A coisa parece absurda, mas esse negócio é absurdo demais. É porque a gente quer, queridos, a gente quer limitar Deus ao nosso raciocínio, ao nosso cálculo. Olha, aquilo que eu calculo que é possível, Deus vai dar conta. Aquilo que eu calculo que é impossível, Deus não vai dar conta. Não existe, querido, impossível para Deus. Moisés não ficou discutindo, Deus falou, rapaz, por que você clama a mim? Diga ao povo que marche, e você pega esse bordão, toca aí no mar, e o mar vai se abrir, e passa logo em pé seco aí. Moisés não teve dúvida, querido. Ele falou para o povo, ó, vamos embora, para dentro. E o mar estava lá. Cada tapa que a onda dava, né? E ele chegou lá e, do jeito que Deus falou, quando ele tocou o bordão no mar, o que aconteceu, queridos? Moisés teve uma experiência sobrenatural com Deus. Sabe, queridos, o que está faltando para nós termos experiências sobrenaturais com Deus é ter essa atitude de fé, querido. Crer na palavra de Deus e agir em cima da palavra de Deus. Amém, queridos? A gente fica só no crer. Não, queridos, vamos. Deus falou que é marchar para dentro do mar, então vamos embora. Amém, queridos? Não existe impossível, querido. Você e Deus juntos, ninguém pode com você. Você é melhor do que aquela planta, comigo ninguém pode. Você diz assim, ó, conosco ninguém pode. Eu e Deus, conosco ninguém pode. Amém, queridos? Mas entenda uma coisa, queridos, a fé, ela tem uma forma, uma maneira de operar. A fé, ela só opera pelo amor. Nós precisamos estar livres das pessoas. Nós precisamos estar desembaraçados de tudo aquilo que é contrário ao amor, para que a fé opere. Em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 6, diz isso. Porque em Cristo Jesus, nós estamos em Cristo. Nem a circuncisão, nem a incircuncisão, não são práticas religiosas que fazem a fé operar. Mas, isso não tem valor algum, mas a fé que opera pelo amor. Amém, queridos? Então precisamos estar nessa atmosfera, a nossa vida tem que estar nessa atmosfera, na atmosfera de amor, e a fé vai operar. Agora eu vou dizer uma coisa interessante para você. A fé, queridos, ela é multidisciplinar, multidirecional. A fé, querido, você pode direcionar ela para qualquer área da sua vida que você estiver precisando. Isso é que é maravilhoso, querido. A fé ela não funciona só para a cura. A fé não funciona só para a salvação. Não, ela funciona para qualquer área da sua vida que você estiver precisando. O que você precisa fazer? Você precisa direcionar a sua fé, direcionar a palavra para a área que você precisa. Quando você pega na palavra de Deus, as promessas de Deus, direcionadas para aquela situação, para aquela dificuldade que você está passando, você se agarra a essa palavra, crê nessa palavra, confessa essa palavra e age em cima dessa palavra, querido. A palavra, querido, ela libera poder para transformar tudo aquilo que está parado na sua vida, começa a ter um movimento. É o dunamis de Deus, é o poder de Deus, começa a movimentar e as coisas acontecem, querido. Paulo fala em Romanos 10, que eu já falei aqui, 10, 9 e 10, a fé é para a salvação. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo.
Porque com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa a respeito da salvação. Então aqui nós vemos a palavra direcionada para a salvação. Se nós obedecermos, crermos nessa palavra e agirmos em cima dessa palavra, confessando o Senhor Jesus como Senhor, crendo no nosso coração que Ele morreu no nosso lugar, que Ele morreu ressuscitou para a nossa justificação, seremos salvos. Nascemos de novo, nos tornamos filhos de Deus, entramos para a família de Deus, nos tornamos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. E aí, querido, é só vitória. Pastor, então eu não vou ter mais problema. Eu não disse isso. E Jesus também nunca disse isso. Isso que a gente precisa entender, querido, porque muitas vezes a gente pensa que ter vitória é não ter problema. Como é que você vai ter vitória se você não tem problema? A gente só vai ter vitória se tiver problema mesmo, queridos. Mas a nossa fé vence o mundo, nós vamos ultrapassar os problemas. Amém, queridos? Nós somos chamados para resolver problemas. Você foi capacitado por Deus, querido, para ser solução. Onde você chegar, você é solução. Não importa qual seja o problema, querido, você é luz. Amém? Você é luz, você só não é raio, estrela e luar. Amém? Só luz, sal e luz. Amém, queridos? Glória a Deus. A fé, querido, ela pode ser direcionada para a cura. Isaías 53 diz, certamente Ele tomou sobre si as nossas dores. Amém? As nossas enfermidades Ele levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Se precisamos de cura, querido, a palavra pode nos direcionar para isso. Isaías 53, versículo 4 e 5. Mateus 8, versículo 16 e 17, quando Mateus diz que ao cair da tarde, trouxeram para ele muitos endemoniados e enfermos, e Jesus, meramente com a palavra, expulsava os demônios e curava todos os enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Lá em Isaías 53, verdadeiramente Ele carregou com as nossas enfermidades. Mateus estava dizendo, aquela promessa que Deus fez por boca do profeta Isaías está se cumprindo agora. Aleluia. E Pedro, 30 anos depois, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, ele diz, Pedro olha para trás, Pedro olha para a cruz e diz, carregando ele mesmo em seu corpo naquele madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, fostes sarados. Então, queridos, nós precisamos ter essa consciência, que nós já fomos sarados há 2000 anos, quando Jesus pagou o preço da nossa salvação e pagou o preço da nossa cura naquela cruz do Calvário. Amém, queridos? E quando nós tomamos posse dessa palavra, crendo nessa palavra, confessamos e agimos em cima dela, a cura se manifesta. E nós andamos em cura. Queridos, nós passamos agora um período terrível. Um bombardeio maçante nas nossas mentes, com mentiras. Milhões de pessoas vão morrer. Um pânico, um medo, um espírito de medo que foi tentado ser implantado em nós, e muitos receberam esse espírito de medo. Em nenhum momento que eu tive medo dessa pandemia, e não tenho. Eu sempre disse, maior é o que habita em mim do que o que está nesse mundo. O Espírito Santo que habita em mim, Ele vivifica meu corpo mortal. Amém, queridos? Nós temos que ter essa convicção, queridos. O Espírito Santo, Ele vivifica nosso corpo mortal. Isso não é agora não, querido. Desde quando o Espírito Santo desceu, querido, e veio habitar dentro da igreja, dentro de mim, dentro de você, dentro de Paulo, dentro de Pedro. Ele está vivificando o nosso corpo mortal. Amém, queridos? A fé, ela pode ser dirigida para finanças, querido. Eu vou ensinar algo tremendo para você que você não recebeu ainda. Filipenses 4,19, Paulo diz, mas o meu Deus, segundo sua riqueza em glória, já supriu, ou há de suprir cada uma das minhas necessidades. Filipenses 4,19. Amém, queridos? Muitas vezes a gente tem um entendimento errado das coisas.
Pessoas pensam assim, eu tenho um bom emprego, eu tenho um bom salário, então a minha prosperidade decorre do meu emprego, decorre do meu salário. Eu tenho uma empresa bem-sucedida, a minha prosperidade decorre do sucesso da minha empresa. Não, queridos. A nossa prosperidade, a fonte da prosperidade é Deus. Diga, a fonte da minha prosperidade é Deus. Queridos, o seu emprego, o seu cargo, o seu trabalho, querido, é o canal pelo qual Deus te prospera. A sua empresa, querido, é o canal pelo qual Deus te faz prosperar. Não é a empresa que faz você prosperar, é Deus que te faz prosperar. Amém, queridos? Quando nós trabalhamos e quando nós aplicamos os princípios da palavra de Deus no nosso trabalho, na nossa empresa, na nossa vida, a prosperidade de Deus, querido, ela corre e nos alcança. Amém? Então nós temos que ter essa consciência que Deus é a fonte. O trabalho, a empresa, o seu cargo, a sua função, a sua gratificação é o meio pelo qual Deus te prospera. Amém, queridos? Quando nós juntamos a excelência que nós devemos proceder com a obediência à palavra, em todas as áreas, mas nessa área financeira, dízimos e ofertas, somos fiéis, somos obedientes à palavra de Deus, queridos, ninguém te segura. É sobrenatural, queridos. Olha o que diz Paulo em Colossenses capítulo 3, a respeito, aqui ele fala servos, naquele tempo é porque existiam servos, não existiam trabalhadores, não existia CLT, não existia essas coisas, amém, queridos? Mas ele diz assim no versículo 22 de Colossenses 3, servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisso não há acepção de pessoas. Então, queridos, a gente vê hoje em dia, muitas pessoas querem prosperar, mas agem fora da palavra. Estão trabalhando numa empresa, num órgão público, querido, e chega atrasado, e não cumpre as suas tarefas, e não faz a sua obrigação, não é excelente naquilo que está fazendo, e quer promoção, não funciona, queridos. Está indo contra a palavra de Deus. E nós temos que ser excelentes, não é porque estamos servindo a homens, queridos, nós temos que ter a consciência que tudo que nós fazemos vai glorificar a Deus que habita em nós, o Deus que nós professamos como nosso Deus. E quando nós glorificamos o nosso Deus pelo nosso procedimento de excelência, um procedimento correto, querido, o que acontece? Nós somos promovidos, querido. Deus move em nosso favor e nós somos promovidos. Amém, queridos? Isso em qualquer área, querido, caso você seja empregado, seja empresário, não tem distinção. Quando nós agimos com excelência, com temor a Deus, servindo a Deus, fazendo tudo da maneira que agrada a Deus, bye bye, amém, queridos? Bye bye tristeza. Não tem, querido, não tem jeito, você vai prosperar. Amém? Por último, querido, eu falei de fé e confissão, e a gente sabe que nós precisamos confessar aquilo que nós cremos. Agora eu vou falar uma coisa para vocês, que quando a gente não tropeça, quando as pessoas não tropeçam na confissão, elas estão crendo corretamente na palavra, mas quando elas ultrapassam a fase do confessar, que é confessar a palavra, tem um outro passo que muitas vezes é ali onde as pessoas tropeçam, e você não precisa tropeçar. É na ação. Amém, queridos? A fé, você precisa crer, você precisa confessar, mas você precisa agir, para você ver milagres. Amém, queridos? E aqui, no agir, talvez esteja o ponto de fragilidade da nossa fé. Talvez esteja aqui, no agir, onde a maioria dos crentes, eles não experimentam os resultados que a fé na palavra de Deus pode nos proporcionar. Muitas vezes, quando as pessoas estão crendo certo na palavra, elas estão confessando corretamente a palavra, mas no agir, quando chega o agir, aí a coisa atrapalha.
a pessoa não está agindo. E aí ela não vai obter o resultado da palavra. Tiago, na carta de Tiago, no capítulo 2, depois você lê em casa do versículo 14 ao 26, mas eu quero destacar para você apenas o versículo 26 de Tiago, capítulo 2, que diz assim: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Amém, queridos? Então, a fé, querido, ela precisa de uma ação correspondente. Nós precisamos agir de acordo com aquilo que nós cremos e confessamos. Porque quando nós agimos, querido, nós liberamos o poder de Deus para operar. Eu vou dar um exemplo para você, que muitas vezes, querido, a gente está crendo, a gente está confessando, e quando chega a hora do agir, a gente fica parado, achando que as coisas vão acontecer automaticamente. Queridos, existem coisas que são da competência de Deus fazer, mas existem coisas que são da nossa competência. Vou dar um exemplo assim, muito trivial, que vai ajudar você. Imagina você, querido, você vai no supermercado e você enche o carrinho com suprimentos para a sua casa, com comida para a sua casa. E você olha para aquele carrinho cheio de comida e fala assim: se eu comer todos esses alimentos aqui, eu nunca vou morrer de fome. Você está crendo certo? Sim, não é? Se você comer os alimentos, você não vai morrer de fome. Você está confessando certo? Sim, não está? Se você comer os alimentos, você não vai morrer de fome. Não é isso? Você está crendo e está confessando errado. Agora, você precisa, querido, pegar aqueles alimentos e comer. Aí entra a ação. Você está entendendo, querido? Se você não agir em cima daquilo que você creu e confessou, você não vai ver resultado. Você pode ter todos aqueles alimentos ali, colocados na sua prateleira da sua casa, mas se você não pegar e comer, você vai morrer de fome. Você creu correto, você confessou correto, mas você não agiu. Amém, queridos? E isso serve para todas as áreas. Como eu disse, para salvação, para cura. Você precisa agir, queridos. Para finanças. O meu Deus, segundo sua riqueza em glória, já supriu cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Essa promessa, querido, é maravilhosa. Mas você vai precisar sair cedinho da sua casa, acordar às 6 horas da manhã, tomar um banho e ir trabalhar, queridos. Você precisa agir para Deus poder prosperar você aqui na sua ação. Amém, queridos? E aqui, muitas vezes, é onde a gente erra. Muitas vezes o cristão, ele pensa assim: você crê na palavra? Creio. Você concorda com a palavra? Concordo. Mas você está agindo em cima da palavra? Você sabe, né, pastor? Nós precisamos agir, queridos. Essa concordância mental, esse assentimento, você crer na palavra, concordar com a palavra, não é suficiente. A palavra precisa de uma ação correspondente, porque assim como o corpo sem espírito é morto, a fé sem obras é morta. Amém, queridos? Você precisa crer, você precisa confessar, mas você precisa agir em cima da palavra. Olha, eu separei aqui 4 textos que falam sobre isso, como a fé opera. Eu vou ler esses 4 textos antes da gente encerrar e orar. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, diz assim: Paulo falando para a igreja de Tessalônica: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. A palavra, querido, ela só opera na vida daqueles que creem. E aqui Paulo não está falando apenas da ação de crer. Esse crer que Paulo está dizendo aqui é que aquela igreja, ela crê, ela acreditava e ela agia em cima da palavra. Tanto é que aquela igreja era conhecida como a igreja do amor, a igreja de Tessalônica. Era uma igreja próspera, querido, porque ela acolhia as pessoas, e as pessoas cresciam no conhecimento de Deus, cresciam na prática da palavra de Deus. Paulo está louvando essa igreja. O autor de Hebreus, no capítulo 4, no versículo 1 ao 3, depois você lê o capítulo 4 de Hebreus, ele fala sobre o descanso. Ele diz assim, no versículo 1, temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus,
suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Amém, queridos? O descanso de Deus está disponível, querido. Nós precisamos crer na palavra, crer nas promessas de Deus, confessar as promessas de Deus e agir em cima das promessas de Deus. Amém, querido? O que é o descanso aqui, querido? Também aqui o descanso, querido, é o cumprimento da promessa de Deus na sua vida, querido. O cumprimento dessa promessa, você está passando por uma situação, chega a promessa de Deus cumprindo, te livrando daquela situação, isso é descanso para você, queridos. Deus fala para Josué, quando Moisés morreu e Josué tinha que assumir o lugar de Moisés. Deus fala para Josué, versículo 7 de Josué 1. Eu vou ler a partir do versículo 5. Diz assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. 7. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedidos por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Olha a confissão aqui. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Sabe, queridos, a dificuldade muitas vezes é que Deus fala aqui para Josué, para ele ser forte e corajoso. E muitas vezes, querido, a gente é medroso. Eu falo isso, querido, não para condenação. Eu falo isso para seu despertar. Porque muitas vezes a gente fica com receio, a gente fica com vergonha de falar algo, de agir conforme a palavra. Porque o que a pessoa vai pensar de mim? Vai pensar que eu sou doido, mas nós somos mesmo, querido. A sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Não pense que o mundo vai pensar que você é normal, não. Ele vai pensar que você é doido mesmo. Como que uma pessoa faz isso? Eu já fui, queridos, em várias UTIs orar por pessoas desenganadas. E talvez alguém pense, isso é loucura. A pessoa está desenganada já. Isso aí é doido, é um maluco. Não tem problema, queridos. Posso ser chamado de maluco, não tem problema, de doido. Mas eu sei o Deus que eu creio. Amém, queridos? E eu fico firme na palavra, querido. E eu já vi muita gente desenganada em UTI, sair da UTI, e os médicos ficarem assim, ó, sem entender. Porque as coisas de Deus a gente não compreende pela nossa cabeça, pelo entendimento natural, querido. É loucura mesmo. Por isso, a importância que tem a renovação da mente, que a gente fala sempre aqui em Romanos capítulo 12, versículo 2, que nós devemos nos transformar pela renovação da mente, para que nós experimentemos a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe, querido, o conhecimento da palavra de Deus, ele vai nos dar material para a gente exercer a nossa fé. Nós não podemos exercer fé sobre aquilo que a gente não conhece. Se você não conhece as promessas de Deus para a sua vida, como é que você vai exercer fé sobre essas promessas, queridos? Por isso que Jesus, quando estava discutindo ali com aqueles fariseus, e aqueles fariseus e saduceus estavam discutindo, ali em Mateus capítulo 22, sobre a questão da ressurreição, se a mulher que casou casou com o segundo irmão, o terceiro, o quarto, o quinto irmão, e morreu todo mundo lá no céu, ela ia ser esposa de quem? E Jesus fala o que para eles? Errais em não conheceres as Escrituras e nem o poder de Deus. Sabe que muitas vezes a gente erra, a gente deixa de alcançar os resultados que a gente poderia alcançar por não conhecer as promessas de Deus para nossas vidas. E não é sem sentido que nós insistimos que você leia a palavra, que você separe um tempo da sua vida, um tempo do seu dia para se dedicar à palavra, para ler, para conhecer.
para que você possa conhecer as promessas de Deus, querido, e você tomar posse dessas promessas. Aí você crê, confessa e age em cima dessas promessas. Você vai ver resultado na sua vida. E é isso que Deus quer, queridos. Deus quer que a gente tenha resultado mesmo. Deus fala por boca do profeta Oséias, em Oséias capítulo 4, versículo 6, meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. A falta de conhecimento, querido, faz com que a gente fique paralisado. O inimigo faça gracinha, ele não tem autoridade sobre nós, sobre a igreja. Mas por nós não conhecermos a autoridade que nós temos sobre ele, nós não conhecemos as promessas de Deus sobre as nossas vidas, a gente fica paralisado diante de situações que ele traz. Eu falei para vocês aqui do começo, quando começaram esse bombardeio na mídia sobre Covid-19. Eu não fiquei um dia confinado, querido, eu não sou gado. Eu sempre criei que maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Sempre criei, querido, nunca tive medo. Deus diz na sua palavra que Ele completaria os meus dias. Eu creio que Deus vai completar os meus dias, querido. Eu não vou viver um dia a menos e não vou viver um dia a mais do que aquilo que Deus planejou para mim viver nessa terra. E no dia que eu for embora também, glória a Deus, nem ore para ressuscitar, que eu não quero. Deixa eu lá. Amém, queridos? Nós precisamos ter essa convicção, essa certeza. Eu quero aproveitar e convidar você. Se você não está assistindo à escola de discípulos, queridos, olha, o que nós estamos estudando é coisa tremenda para despertar a nossa consciência daquilo que nós temos em Cristo, daquilo que nós somos em Cristo, daquilo que nós podemos em Cristo, entendendo tudo que Jesus já realizou em nosso favor, da cruz ao trono. Coisas maravilhosas, promessas maravilhosas que já foram cumpridas. Promessas de Deus, bênçãos de Deus que estão disponíveis para nós. Mas se a gente não conhecer, isso é igual aquela alegoria da pessoa que era herdeira de um grande bilionário. O bilionário deixou bilhões de dólares de herança, mas a pessoa não sabia que era herdeiro. Ela não sabia que ela tinha essa herança. E ela às vezes está precisando de R$5 para pegar um ônibus, pegar um metrô, para ir no plano piloto, e não tem. Mas ela é herdeira de bilhões. Ela tem bilhões. Assim nós vivemos, querido, quando não conhecemos a palavra de Deus, quando não conhecemos as promessas de Deus, quando nós não conhecemos aquilo que Jesus já realizou, querido, pela redenção, aquilo que nós temos em Cristo, aquilo que nós podemos em Cristo, aquilo que nós somos em Cristo. Amém, queridos? Por último, o último texto que eu vou ler antes de nós orarmos. Tiago, capítulo 1, versículo 25, que diz, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Eu estava lendo uma vez, eu acho que foi no dicionário Vine que eu li, que essa palavra considerar aqui, o significado dela, no original, o sentido é daquele momento quando o leão agarra a presa. Você já viu no YouTube, no Discovery Channel, esses canais de que passam, quando um leão agarra a presa e ele gruda, ele abocanhou ali, ele gruda no pescoço ali e morde o pescoço. Ele solta, querido. Esse é o significado dessa palavra aqui, aquele que considera atentamente. É você agarrar a palavra como um leão que agarra a presa e acabou. Ali, querido, agora vamos até o fim. O leão vai até o fim ali grudado ali no pescoço daquela presa e não solta. Assim somos nós, querido. Nós agarramos a palavra de Deus. Por isso que ele diz, aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, na palavra de Deus, e nela persevera. Grudou, querido, acabou. Agora eu não solto. Amém? Não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, ou seja, você tem uma ação. Você age em cima daquela palavra. Esse será bem-aventurado no que realizar. Amém, queridos? A palavra que nos dá a vitória, queridos. Amém? Quando nós nos agarramos à palavra,
crendo, confessando e agindo, querido, a vitória chegou. Amém? A vitória chegou. Diga, a minha vitória chegou. Amém, queridos? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra. A tua palavra é a verdade, Pai. Pai, eu te agradeço por esta palavra trazendo luz ao entendimento dos meus irmãos que estão ouvindo aqui presencialmente e aqueles que estão ouvindo em casa pelo nosso canal no YouTube. Pai, eu te agradeço por cada um, localizando, Pai, aonde a sua fé não está operando. Se é no crer, se é no confessar, ou se é no agir. E cada um, a partir de hoje, querido, corrigindo a sua rota, corrigindo a sua maneira de agir, a sua maneira de se posicionar diante da palavra. E eu creio, Pai, nas tuas bênçãos, nas tuas promessas, nas tuas muito grandes promessas, correndo e alcançando cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus, em todas as áreas, Pai, aqueles que precisam de cura, a cura chegando, aqueles que precisam, Pai, de salvação, salvação chegando, aqueles que precisam, Pai, de uma ação, uma provisão nas finanças, essa provisão chegando, seja qual for a área, Pai, de necessidade, Pai, a tua palavra, Pai, chegando nessa área, iluminando essa área, Pai, a sua área, a tua palavra, Pai, liberando poder, a tua palavra, Pai, liberando dunamis de Deus, em cada área de necessidade dos meus irmãos, e o sobrenatural do Senhor se manifestando, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu creio, Pai, eu creio, nada é impossível para o Senhor. Eu creio, Pai, nada é impossível para o Senhor. Eu creio que tudo é possível para o Senhor. Eu creio, Pai. Nós cremos, por isso falamos. Nós cremos, por isso falamos, e por isso agimos e nos movemos na Tua palavra. Nós te damos graças, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia.